Muito bem, bom dia meus amigos, meus irmãos. Vamos dar novamente uma ênfase a Jesus e ao processo da salvação. Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Isso para muita gente é mais do que suficiente. Essa frase já denota uma ampla gama de certas deduções sobre a condição de salvação condicionada à intervenção soberana de Jesus. Mas nós temos passagens bíblicas que mostram que sem essa intervenção soberana de Jesus, que muita gente gosta de negar, não existe salvação. Muitos alegam que existe salvação pelos méritos humanos. Outros dizem que existe salvação pelo conhecimento, pela, digamos, erudição, pela prática da caridade, e com isso cometem erros extremamente graves, atribuindo ao homem e às virtudes do homem aquilo que é pertinente unicamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as pessoas cometem erros extremamente graves no que se refere à salvação. Nós temos aqui na Bíblia várias passagens bíblicas. Nós vamos citar apenas 3. Eu já fiz isso em um outro vídeo bastante similar. 3 passagens bíblicas que mostram que virtude, boas obras, conhecimento, méritos, erudição, títulos, espiritualidade elevada, entre aspas, porque isso não existe, porque não existe espiritualidade elevada, existe vida espiritual acentuada, isso é outra coisa. Nós nada podemos fazer sem a intervenção soberana de Jesus. Por exemplo, a nossa reconciliação com Deus, por exemplo, ela é obrigatoriamente feita por intermédio de Jesus. A nossa reconciliação com Deus, porque nós estamos afastados de Deus pela nossa natureza pecaminosa. E o apóstolo mesmo diz: quem disser que não tem pecado, se faz mentiroso e chama Jesus de mentiroso. Então nós temos uma natureza pecaminosa. E quem nos reconcilia com Deus é Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, um texto já bastante conhecido: tudo provém de Deus. Olha aí, muita gente já não gostando disso, mas é verdade bíblica. Tudo provém de Deus, que nos reconcilia consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e nos concede o ministério da reconciliação. Então, nada pode nos reconciliar com Deus a não ser a intervenção soberana de Jesus em nossas vidas. Essa é a primeira passagem bíblica. Em segundo lugar, nós temos uma outra passagem aqui, dita pelo apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Quer dizer, o apóstolo Pedro, agora antes Paulo, agora Pedro, nos confirma que em nenhum outro nome existe salvação, no senhorio de Jesus. Então, a intervenção de Jesus é condição sine qua non para que haja uma salvação do espírito do homem. Méritos, obras,
e virtudes que as pessoas discursam todas são aprimoradoras da condição cristã, mas não são formadoras de uma identidade cristã. É preciso uma atuação soberana. Vemos aqui então 2 versos que são bastante contundentes, né? O próprio Jesus fala isso também, quando ele estava conversando com aqueles homens ricos e pobres, os ricos achando que seriam salvos pelas suas riquezas, porque havia uma teologia da prosperidade no tempo de Jesus. Os judeus ricos achavam que eram ricos porque Deus os amava, Deus os prestigiava. Então, os ricos achavam que seriam salvos por serem ricos, e os pobres achavam que seriam salvos pela misericórdia de Deus, por serem pobres. Jesus disse que nenhuma dessas 2 condições salvaria o homem. Quando eles perguntam, no capítulo 18 de Lucas, versos 26 e 27, e os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? E no 27, Jesus responde, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus falando da salvação. O que é impossível para o homem, a salvação, só é possível para Deus. E ele repete isso também em Marcos, repete aqui em Mateus, no capítulo 19, no verso 26, na mesma conversa, mas com palavras um pouco diferentes. Mateus 19, verso 26, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto, quer dizer, a salvação, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, nós vemos aqui a passagem de Paulo, de Pedro e 2 afirmativas de Jesus, vamos dizer uma afirmativa de Jesus. São 2 evangelhos, mas uma afirmativa. Uma afirmativa de Paulo, outra de Pedro e outra de Jesus. A salvação do espírito do homem só é possível por intermédio da ação soberana de Deus, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio de Jesus e da palavra revelada. Não existe nada que o homem possa fazer para ser salvo, a não ser que ele responda favoravelmente à oferta de Jesus. Sim, é Jesus quem traz a salvação. Ele nos oferta essa salvação. Se nós aceitarmos essa oferta que vem dele, a salvação que vem dele, o resgate que vem dele, a reconciliação que vem dele, se nós respondermos à sua soberania, à sua soberana vontade, à sua soberana oferta, nós poderemos ser salvos. E depois nós vamos ser aprimorados pelas obras, pelos méritos, pelo conhecimento, física, química, cosmologia, filosofia, astronomia. Isso não está proibido a ninguém, nem mesmo aos homens e mulheres cristãos, mas é uma segunda instância. Então, Jesus e também Pedro e também Paulo afirmam que ao homem é impossível salvar-se, remir-se ou resgatar-se. Isso só é possível pela atuação primeira de Jesus, pela sua atuação soberana, pela sua intervenção. Então, a salvação do homem vem única e exclusivamente de Deus, e há uma resposta favorável do homem a essa primeira iniciativa que sempre vem de Jesus. Amém? Então, obras não salvam, méritos não salvam, cultura não salva, doutorado não salva, erudição não salva, tá? Toda vaidade
do homem intelectual, os doutores, os PhD, os philosophical doctors, nenhum deles vai ser salvo pela sua cultura, conhecimento ou mesmo pelas suas obras de amor e caridade. Nós seremos salvos pela atuação soberana de Deus por intermédio de Jesus, do Espírito Santo e da palavra em nossa vida. Então, está claro, temos aqui 3 testemunhos fortes, hein? Os 3 são bem pesadinhos, hein? Jesus, Pedro e Paulo. O homem não pode salvar-se, quem salva é Jesus. Ok? Que isso fique bem claro para todos, inclusive aqueles que ainda creem na salvação pelos méritos humanos. Estão mergulhados no engodo, no engano e na soberba do Espírito. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.